livro Continente Turbulento e o Poderoso, Qual o Futuro da Europa? No início do capítulo 3, ele descreve um caso de uma mulher na Espanha que ateou fogo em si mesma por conta de dívidas bancárias. Isso repercutiu na Europa e em alguns outros países do mundo. Algo parecido ocorreu na Grécia. Quem foi Anthony Giddens? Anthony Giddens, um sociólogo britânico, pioneiro da terceira via no assunto de bem social europeu. Publicou mais de aproximadamente 20 livros ao longo de 2 décadas. Suas ideias têm várias influências de sociólogos e foi diretor da Escola de Economia Britânica. Ele inicia a primeira parte do texto do capítulo 3 dizendo que nunca houve uma década de ouro entre 1960 e 1970, porque as medidas de bem social eram fracas e inadequadas. E também diz que mesmo os países que adotaram bem essas medidas de bem-estar estavam com problemas, não podendo se chamar de eras douradas, pelo motivo de que, nessa época, as mulheres não possuíam muitos direitos e os tratamentos de saúde providos pelo Estado ainda eram bem poucos. Pessoas aposentadas que gostariam de voltar ao mercado de trabalho não poderiam ter essa opção. Para resolver esse problema, ele diz que deve haver um equilíbrio econômico do sistema de bem-estar social, usando como exemplo de bem-sucedidos nesse equilíbrio países nórdicos. Ele usa a Suécia como exemplo. Nessa primeira parte, ele fez críticas. Já na segunda parte, ele começa criticando o fundador do bem-estar social da pós-guerra, William Beveridge. Ele diz que as conexões entre bem-estar natural e criação de riqueza, diz ele que é a parte mais importante para o sucesso dessa ideia. Ele diz que deve haver uma transição de bem-estar social negativo para positivo. Para isso, deve-se investir em educação, talento e prosperidade. Ele diz também que o estado de investimento deve ser mais intervencionista do que o estado de bem-estar clássico. Após ter dado vários exemplos, ele entra na questão financeira desse tipo de serviço oferecido pelo Estado. Ele começa dizendo que cortes de verbas do bem-estar social na União Europeia iriam afetar a parte mais pobre da população dos países membros. Em 2007, havia cerca de 79 milhões de pessoas vivendo na pobreza na Europa, muitas delas crianças. A pesquisa na Alemanha distingue 3 conjuntos de circunstâncias que afetam as experiências pessoais da pobreza. A primeira, quando o tempo dura, o que acontece entre os períodos de pobreza e em que fase da vida a pessoa está. A segunda, se a pessoa tem suporte social ao qual recorrer em vez de se tornar marginalizada. E 3, se as experiências na pobreza é ou não biográfica, ou seja, o resultado dos eventos específicos da vida, como divórcios ou doenças. Após isso, ele diz que o estado de bem-estar previne e afasta as pessoas da pobreza. Como faz isso? Ele diz que o serviço oferece curso a essas pessoas, promoções em faculdades e créditos de aprendizado e outros tipos de benefícios para essas pessoas se profissionalizarem e voltarem ao mercado de trabalho. Ele diz que já funciona assim em países como os Estados Unidos, onde dão créditos vitalícios e aprendizado, pagam os cursos de faculdades de pessoas. Ele também cita, em boa parte, a importância do investimento da educação infantil para evitar a pobreza entre crianças. Em 2011, 24% da população europeia corria risco de pobreza ou exclusão social. Ele diz isso usando como medida o Europe and the Risk of the Poverty Society Exclusion. O país que possui o maior índice desse gráfico é a Bulgária, com 49%, seguido pela Romênia e a Lituânia, com 40%. Na Grécia chega a 30%. Após dar esses dados, ele entra numa parte sobre cortes de custo. Começa a discutir se isso é benéfico ou não para o MSE. Ele diz que cortes de custo em serviço é benéfico em países que estão passando uma crise mais grave, mas diz que mesmo assim não é necessário acabar com todos os projetos de bem social. Nessa parte do texto, ele começa a falar vários tipos diferentes de formas de cortar os gastos e melhorar o serviço.
Ele dá como exemplo saúde para idosos e aumento da expectativa de vida, e que deve haver um equilíbrio entre qualidade de vida e tempo de vida, e encontrar ferramentas mais baratas, mas que não diminua a qualidade dos serviços, como oferecer os serviços de prescrições online providas pelo Estado para tentar combater a corrupção que existe há anos nas indústrias farmacêuticas que escrevem receitas falsas e embolsam os pagamentos. Como ele entrou no tema de prescrição online, na próxima parte do texto, ele entra nesse debate sobre tecnologia sendo usada, afetando instituições da nossa sociedade. Ele fala que pode haver várias mudanças no tipo de serviço e abaixar os custos dos serviços de bem-estar e ao mesmo tempo melhorar sua eficiência e cobertura em todo o sistema, provendo melhor qualidade. Ele diz em uma página sobre o uso da tecnologia em campos universitários como em aulas online. Ele diz que a aula online não irá substituir as aulas presenciais, mas ser usada como uma ferramenta e uma forma de expandir o tempo de aula. Mas mesmo assim, ele diz que o sistema online irá substituir boa parte do sistema tradicional de aulas. E isso pode causar uma diminuição do custo e pode ajudar muitos estudantes, como ele dá no exemplo, citando várias vezes os Estados Unidos como um exemplo e pioneiro nessa ideia de aulas online. Ele diz também sobre o uso das aulas online para dar aula para vários países e outras pessoas do mundo. Ele cita universidades tipo a World Education University nos Estados Unidos, que oferece uma grande variedade de cursos e diplomas de graduação em instituições, tudo pelo online de ensino superior, financiado pelo Estado americano. Uma parte desse dinheiro também vem por meio de doações dos alunos que se formaram e se inscreveram nessas instituições. Ele dá vários outros muitos exemplos de como a tecnologia pode ajudar e baratear e sem diminuir ou até melhorar a qualidade dos serviços de saúde, educação e até para a segurança civil, e como todas as ferramentas e mudanças e avanços tecnológicos podem mudar a sociedade. Após discutir vários temas sobre tecnologia e bem-estar social e como ela pode dar certo e dar errado, e crises ao redor de toda a União Europeia, cortes de custo, ele entra num tema mais sobre aposentadoria, mais sobre a população dos países membros da União Europeia. A grande maioria deles está se tornando idosa e assim irá sobrecarregar o sistema de aposentadoria da União Europeia e a qualidade do sistema irá diminuir. Os países que não estão sofrendo com esse tipo de problema são geralmente países que recebem uma grande quantidade de imigrantes, como o Reino Unido, que tem uma taxa de natalidade muito maior que muitos países da União Europeia. Em comparação, esses países têm uma taxa de natalidade muito baixa. Esse problema foi causado com a alta da expectativa de vida nesses países, e muitos países têm até permitido a eutanásia com permissão dos parentes. Para resolver essa situação, ele faz uso do termo que ele criou de, de bem-estar positivo, onde o encorajamento positivo a uma mudança de estilo de vida será uma grande parte da solução do problema de envelhecimento, porque afetará diretamente as atitudes frente à aposentadoria por parte dos envolvidos, assim como as atitudes dos mais jovens perante os mais velhos. A importância de combater o preconceito contra os idosos dentro e fora do local de trabalho. Ele diz que o governo deve encorajar e trazer os idosos de volta ao mercado de trabalho sem forçá-los, porque muitos deles ainda querem continuar trabalhando. Empresas sem fins lucrativos podem ajudar a trazer essas pessoas de volta ao mercado de trabalho com pequenos exercícios, como empresas sem fins lucrativos de reciclagem, para ajudá-los a se adaptarem às mudanças tecnológicas do mercado. Como nos outros temas, os países nórdicos lideram essa questão de sensibilizar as pessoas idosas ao mercado de trabalho, fazendo com que elas pudessem voltar ao mercado e trabalharem. Depois de discutir essa questão das pessoas idosas, ele volta a falar das pessoas com menos de 25 anos, dizendo que o número de desemprego entre as pessoas com essa idade é muito alta. Mas ele também diz que é errado fazer esse tipo de comparação, porque muitos desses jovens ou estão estudando ou participando de algum trabalho de treinamento de emprego. Ele finaliza a última parte do texto falando dos programas que existem nos Estados Unidos que pagam bolsas de estudos a pessoas dos Estados Unidos, e isso existe, mas não no mesmo nível como nos Estados Unidos. E assim finaliza essa terceira parte do texto. Meu nome é Pedro Henrique e eu finalizo o vídeo aqui.